Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Asher Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é: exigente com quem ama? E aqui pela imagem tem uma agulha, que espeta, ainda mais com a cor da linha vermelha, ou também a expressão de ser rigoroso como o fio da navalha, exigente, ser severo, principalmente com quem a gente ama. A gente vai ver que sim, e a gente está falando do amor de Hashem por nós, que é muito exigente porque entra num nível muito acima da razão e dos motivos. Por isso que é muito elevado. A gente vai entender isso na sequência. Certamente está ligado com os nossos dias, quando a gente percebe severidade, dificuldade, sofrimento, escuridão, mas que vem de um lado acima da razão, muito elevado, superior. A gente está no projeto Kutei Sirot, esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Shofetim, essa é a primeira sirá da Parashá. Está baseado no Varim Rabbah, um midrash que tem, que está ligado à profecia de Hosheia, um dos profetas, no capítulo 11, que fala: Nar Israel varvehu u mimitzrayim karat livni, que Hashem caiu de amores com o povo judeu quando ainda era Nar. Nar é jovem ou criança, e Hashem nos chamou de seu filho desde a época da saída do Egito. E isso está ligado com essa parashá, porque o Midrash fala Dvaracher, Shoftim Voshatrim. Nessa parashá fala sobre Shoftim, que é o título da parashá, que está ligado com juízes. E Shotrim está ligado com oficiais, com policiais que fazem com que a lei seja cumprida, a lei definida pelo juiz, seja cumprida através do shoter, que até como mistará é polícia hoje em dia em Israel. Fala Rabi Levi, Lemado Vadomé, o que isso é parecido? É parecido com uma metáfora de um rei que tinha vários filhos e ele gostava do menor deles, do menor de todos. E o rei tinha um pardês, um bosque, era só um, e ele gostava desse bosque mais do que tudo que ele tinha. E aí o rei fala para quem que ele vai dar esse pardês, esse bosque. Eu vou dar para quem eu gosto, para quem eu tenho um amor profundo. Por mais tudo que eu vou dar esse pardês que eu mais gosto, para quem? Para o meu filho pequeno. Que eu gosto dele mais do que todos os meus filhos. Assim, Kadosh Baruch Hu, Hashem falou de todos os povos que eu criei, quem eu mais gosto é o povo judeu, como está escrito em Hosheia, que é o verso que a gente trouxe aqui, que Nar Israel varvehu. Desde que eu criei o mundo, o que eu mais gosto é o julgamento. Essa que é a ideia da exigência, do rigor, do julgamento, do shofet, do juiz que decide uma lei para ser cumprida a rigor, sem discussão. E isso está baseado também no profeta Ishayahu, como traz aqui no Midrash, no capítulo 61, verso 8, que é Hashem Ohev Mishpat, que eu gosto do Mishpat, eu gosto do julgamento. Difícil traduzir Mishpat, Mishpat está ligado com shofet, com tribunal, com juiz, com decisões, com leis. Hashem falou: eu vou dar aquilo que eu mais gosto para quem eu mais gosto. E aí está ligado com Shofetim Veshotrim, que é o que Hashem dá para gente. Esse mishpat, essas leis, essa justiça, esse julgamento. Primeiro, a metáfora serve para acrescentar algo sobre a referência. E aqui, porque essa história de rei com muitos filhos e o bosque?
dar algo querido para quem a pessoa gosta muito é comum, é o normal. Segundo, porque associa com um rei. Qualquer pessoa faz isso, de dar uma coisa que gosta para quem a pessoa gosta. Terceiro, a única coisa que Hashem gosta é o julgamento, é a justiça, é a severidade, é o rigor. Embora a severidade seja necessária para que o mundo se mantenha, né, como Hashem decidiu isso na criação do mundo, como dizer que o rigor, a severidade, o julgamento, a justiça é o principal? Quarta pergunta. Na metáfora, o rei gosta do filho menor, mais que todos os outros. Então, ele é severo com ele, porque ele gosta mais desse? Em princípio seria o contrário. Juízes e oficiais, inclusive, é para quem é grande, especialmente em sabedoria, como diz o Rambam no Mishneh Torah, no livro de leis, né, ligado ao Sanhedrin, né, ao Tribunal Superior em Jerusalém, e sobre os castigos, etc. e tal. No capítulo 2 fala: a gente não estabelece um Sanhedrin, um tribunal, tanto um grande quanto pequeno, a não ser para pessoas que são sábias e muito eruditas. Podemos dizer que a explicação é a seguinte: justamente a ligação de julgamento, justiça com o povo judeu não é tão grande como outros assuntos de Torá e Mitzvot. Né? Você tem justiça e tem Torá e Mitzvot, que é o principal, que é a base do judaísmo. Tem um verso no Tehillim, capítulo 147, que mostra que apesar na verdade, que Hashem faz o que ele nos ordena, Magid Devrav Yaakov, Hukav Mishpatav Israel, que é as leis, a justiça, o julgamento é de Hashem, que ele dá para a gente. Então, ele faz aquilo que ele dá para a gente fazer. Em particular, os dinim, os julgamentos, as leis. Apesar disso, os outros povos também foram ordenados a ter julgamentos de justiça. É uma das mitzvot, das 7 mitzvot do Bnei Noach. Mas o que tem na continuação dos Salmos é só sobre os detalhes das leis. Lo asachen legoi, isso que ele gosta, ele cumpre as leis que ele dá para a gente fazer, ele também cumpre, e ele não fez isso para os outros povos, que eles não sabem sobre as leis que ele dá só para o povo judeu. O que é essa lei que dá só para a gente? São as leis, os detalhes, as coisas mais minuciosas que tem em cada lei. Por isso que o Rabi Levi fala que é ao contrário. O julgamento, a justiça é querida demais para Hashem. Até mais que tudo que ele criou, inclusive a Torá e as Mitzvot. Por isso que ele deu justamente isso para o povo que ele gosta. Por isso tem mais a ver do que Torá e Mitzvot, que é uma coisa específica que ele deu para a gente. Torá e Mitzvot também é específica, mas essa justiça, nos seus detalhes em particular, é o que Hashem gosta mais e deu para a gente. Mas o motivo para isso ainda não dá para entender porque que ele gosta tanto de julgamento, justiça, e porque isso é o principal que ele deu para o povo judeu. Por isso que o Rabi Levi traz a metáfora do rei e do bosque, que é diferente do campo. No bosque, está ligado com as frutas, não são fundamentais para viver, está ligado com o que é o prazer. E no campo, o principal são os grãos, a colheita, que são fundamentais para a sobrevivência, né? O pão, a farinha. Aqui não é o julgamento no modo que é fundamental para a existência do mundo, que é aquela, conforme Deus estabeleceu o mundo, com o rigor da justiça, que também é uma mitzvah para todos os povos. Esse tipo de julgamento que a gente está falando aqui, essa justiça, foi dada especialmente para o povo judeu. E esse amor é similar ao amor por um filho pequeno, que é especial, que é único, que é particular. Então a gente vê aqui uma relação entre o fruto, que está ligado com um prazer grande, que está ligado acima do racional, que é profundo em relação a Deus, que ele gosta mais que qualquer outra coisa, porque está ligado a um senso de justiça
que é nos mínimos detalhes, não é só o que é fundamental para o mundo se manter, que vale para o mundo inteiro, para todos os povos. Isso ele guarda para o filho, que é a criança, que ele gosta mais que todo mundo. Então, está ligado, né, com o amor por um filho pequeno. O tema do julgamento e da justiça abrange duas áreas. Os juízes, que eles determinam a lei e têm a necessidade de juízes para resolver questões sobre a compreensão do julgamento da Torá. E os oficiais são aqueles que fazem com que seja cumprida a lei. São necessários para que a lei seja cumprida na prática. Por esse prisma, os oficiais são ainda mais importantes do que os juízes, porque eles que fazem acontecer na prática a lei. O Rambam Maimonides mostra como os juízes são mais do que o nosso simples entendimento. Porque os juízes e os julgamentos e a justiça são o principal da Torá oral. São eles que desenvolvem a Torá oral. Segundo, os pilares da orientação para a prática vêm dos juízes, né? Que eles que decidem como que vai ser implementada a Torá, com as mitzvot e seus detalhes. E terceiro, os juízes são responsáveis pela difusão da Torá, das leis, dos julgamentos, da justiça, que vale para cada detalhe do nosso dia a dia. Tem diferença entre o job description, né, do juiz no povo judeu e nos outros povos. Lá, para os outros povos, é só para decidir e advertir com base nas 7 mitzvot do Bnei Noach de todos os povos. Lá, as leis foram dadas por completo, integrais. Eles, só os juízes, decidem e advertem com base no que está escrito. Aqui, para o povo judeu, a Torá escrita deve ser expandida, explicada, inovada, entendida aqui embaixo, não como está necessariamente lá em cima. Tanto é que os anjos, quando perguntam para Hashem quando que vai ser o dia do julgamento, né, o dia do Mishpat, o dia do Din, que é o Rosh Hashanah, que está chegando, Hashem fala, vamos descer lá embaixo para ver o que eles decidiram. Porque é decidido aqui embaixo. Isso é através do Mishpat, do Shofet, do juiz, do julgamento, da justiça, do entendimento nosso de como que deve ser, que não está completo, porque isso é expandido e é derivado na Torá oral, que é de acordo com princípios gerais, como está nossa própria Parashá, Dvarim, capítulo 17, Al-Pi Torá She'orucha, que isso, a decisão, o juiz, a justiça, é feita com base no que está na Torá, né, esse Mishpat, até que vai ser dito, que vai ser decidido, e você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, diferentemente do que é decidido pelo shofet, pelo juiz, pelo sábio, que inova e expande e explica a Torá. Por isso que Hashem fala que, como está no Midrash, tudo que eu criei, o que eu mais gosto é o din, é o julgamento, é a justiça, é o mishpat. Tanto é que ele prefere isso mais do que tudo porque é quando é decidido o que fazer. É quem determina, define o que nem não necessariamente está escrito, que é derivado do que está escrito na Torá. Por isso está ligado com a qualidade da juventude do povo, né? da fase da criança. Porque o amor do pai pelo seu filho pequeno não é dependente da grandeza do seu filho. É só porque é a essência. Não tem como explicar. É um amor profundo. Assim como Hashem tem por nós, que um pai tem pelo seu filho, pela sua criança, principalmente quando é criança ainda, que nem sabe falar e que nem dá motivos especiais, né, pelas grandezas do que fala, ou do que faz, ou do que expressa, é pela essência de que é o filho. Nosso serviço espiritual, isso manifesta mais quando nos vemos como pequenos, que a gente se torna humilde, tem um bitulo, que a gente tem essa anulação perante Hashem. E assim nos tornamos, então, donos da Torá, que a gente vai até o outro extremo de crescer, como se pode se dizer. Por isso, a grandeza em relação à Torá e às mitzvot. E por isso, a metáfora é justamente com um rei, porque só
o rei pode dar um presente tão grande assim. Ele tem essa capacidade. Então, justamente o rei, Hashem, que pode dar do seu bosque e não da sua plantação, do seu campo, porque é um prazer ligado a uma fruta que não é o obrigatório para a sobrevivência, é o que está acima, está ligado com a essência, que é um prazer muito grande, que vem da parte íntima de Hashem, que quer dar para a gente como criança, que se entrega e se anula para Hashem de uma forma pura. A diferença entre juízes e oficiais é como a diferença entre nascer e nishma. Vamos fazer, depois a gente vai ouvir e entender. Os juízes estão ligados com vamos entender, que é a compreensão da Torá das mitzvot. E os oficiais levam até a ação, que é fazer na prática, que também é a linguagem de coação, né? De que fui, que é a raiz da palavra para maaseh, para ação, que está ligada com resignação e aceitação do jugo divino Kabbalatol. Quando o ouviremos, né, que é o nishma, ligado com o shofet, com o juiz, vem antes do faremos nascer, então com uma preparação. A gente entende, a gente pesquisa, a gente procura, e aí depois a gente vai e faz. Mas quando vem depois, primeiro a gente faz, depois a gente vai tentar entender, entende-se que não seja somente isso de preparação, porque a gente faz mesmo sem entender. Mas se depois a gente fizer, a gente vai procurar entender, então a gente vai na essência do motivo. E aí, como a gente já fez, a gente não vai procurar um motivo para poder fazer, a gente vai procurar um motivo porque a gente quer se ligar com Hashem de uma forma profunda. Para que consigamos o objetivo da nossa missão de fazer para Hashem uma moradia aqui, nesse mundo aqui tão baixo, a gente precisa se entregar completamente, de modo a entender a Torá e Hashem com todas as nossas forças íntimas, que é esse nishma. Nas mitzvot tem diferença, dois tipos de intenção. Tem uma intenção geral, que a gente fala para cada mitzvah, cheque e deixar no mitzvotar, para todas elas a gente fala igual, que é fazer a vontade de Hashem, a vontade geral, para qualquer mitzvah. E está ligado com a nossa resignação de aceitar a mitzvah que Hashem manda, não importa qual seja. Nesse caso, todas as mitzvot são iguais, é a mesma vontade de Hashem para todas. Depois tem uma intenção específica, que é colocar o tefilino, por exemplo, e entender o que é colocar o tefilino, qual é a intenção de Hashem, conhecer a mitzvah em particular. Nesse caso, o prazer de Hashem é diferente para cada uma e uma, porque os temas são diferentes, os efeitos são diferentes e os motivos são diferentes. O prazer de Hashem é maior, então, na especificidade de cada mitzvah. E aí, o entendimento, através do fluxo de luz divino, também entender na intimidade de cada coisa. Terminando, o prazer divino vestido em cada mitzvah é só um brilho do prazer de Hashem que está unido com a essência de Hashem. Nele não tem diferença, é a fonte dos prazeres. Mekor Atanugim. De lá flui para cada mitzvah de acordo com o seu nível. Lá tem uma fonte, né, que é tudo junto. Aí depois ele desce nos canais diferentes para cada mitzvah, de acordo com o seu nível de cada um. No julgamento, na justiça, que está ligada com as decisões baseadas na Torá, não brilha só o brilho do prazer superior que tem em cada mitzvah específica, mas se revela a fonte de todos os prazeres que está lá em cima, que é o desejo, simplesmente, que a gente nem faz perguntas porque Hashem quis assim ou assado, é a essência de Hashem. Então a gente vê uma relação entre julgamento, mishpat, e nar, jovem, criança, com esse amor de Hashem pelo filho pequeno, que está ligado com a fonte dos prazeres, que não é baseada simplesmente no nosso serviço, que tem motivos e sentimento do prazer, pelo contrário, está ligado com a simplicidade total, que nem a criança, que está acima dos motivos. Essa Parashat Shoftim é lida sempre no começo do mês de Elul, que vem depois da Parashat Re'eh. Geralmente, Parashat Re'eh está ligada ainda com o mês de Menachem Av, que está ligado com o Shabbat Mevarechim, né, que é ainda em Menachem Av, abençoando o mês de Elul, ou no próprio Rosh Chodesh Elul. Mas quando é no próprio Rosh Chodesh Elul,
é no primeiro dia do Rosh Chodesh, que ainda é o 30 de Menachem Av, Lamed Menachem Av. O primeiro de Elul, que é o segundo dia de Rosh Chodesh Elul, é sempre em Parashat Shoftim, que é essa parashat da nossa semana. Um dos costumes desse mês é tocar o shofar. Tem dois assuntos contrários no shofar. Um está ligado com o shofar de lechaper, melhorar nossas ações. Está ligado com o assunto de prazer, de melhorar, cada vez mais crescer. E o segundo está ligado com a voz do shofar, que provoca temor e tremor, que é o contrário do prazer. Ninguém tem prazer quando está com esse medo. O Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe de Lubavitch, explica que o assunto do shofar é o aspecto da fonte dos prazeres que a gente falou, que está acima da revelação do prazer. Por isso provoca temor e tremor, pois envolve uma anulação total e entrega total. Como Baal Shem Tov diz, e assim a gente termina, que está ligado a uma voz simples do filho único do rei, que fala tu. Por outro lado, está ligado com o prazer que está lá em cima. Como termina o Midrash, que fala que a gente, chegando nesse nível de intimidade com Hashem, fazendo a vontade dele aqui, sem perguntar demais, sem questionar, fazendo o que tem que ser feito e entendendo da forma mais profunda, a gente vai trazer a Geulah, como escrito, Miad ani goel etchem, logo, logo eu vou redimir vocês com a Geulah Shlemah, com a redenção completa e verdadeira agora já para todos nós, Mashiach now.